Irmãos, é motivo de alegria eu estar aqui nessa tarde. Eu agradeço muito pelo convite da minha amada irmã Dilma e de todos os ouvintes que estão aqui nesta noite. Tempo de ser criança, em Eclesiastes 3, igual que diz, há um momento certo para toda atividade debaixo do céu. Há um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer, tempo de dançar. Assim, tem tempo para tudo. Agora nós estamos no tempo de quê? No tempo de ser criança. Mas, que tipo de criança? Está aí uma pergunta. Que tipo de criança está no tempo da gente ser? Está no tempo da gente ser criança agora. Mas que tipo de criança? Aquela criança que é temente a Jesus, aquela criança que é temente a Deus, que guarda seus mandamentos e vive segundo os seus conselhos. Por isso, nós temos que deixar as coisas más de lado e se preocupar mais com Jesus, com aquilo que é realmente importante. Porque é tempo de sermos crianças. Sim, uma criança temente a Deus e cheia do Espírito Santo. Porque assim como Deus está me usando para dar essa palavra aqui, Ele também quer te usar. Você aí que é criança, Ele também quer te usar. Você que está aqui nessa tarde, Ele quer te usar. Por isso que nós temos que deixar Ele entrar no nosso coração. Dá espaço para Ele entrar. Uma das coisas fundamentais que nós, como crianças, devemos fazer, crianças tementes a Deus, é honrar o nosso pai e a nossa mãe. Pois aqui em Provérbios 1, capítulo 1, versículo 8, diz assim: meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Irmãos, o que diz aqui? Meu filho, preste atenção à correção de seu pai. Nós temos que prestar atenção à correção de nossos pais e não deixar de lado a instrução de nossas mães. O que a gente aprender com ele vai voltar para nós, porque se a gente fizer as coisas boas e ser obediente, nós vamos ser retribuídos com honra e igual está dizendo aqui, o que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça. Mas para receber essa coroa temos que fazer o quê? O quinto mandamento, igual diz lá em Êxodo. E Êxodo diz: honrai o teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Nossos dias vão ser cheios de paz. E nós vamos ter muitos dias aqui na terra. Vamos viver muitos anos com uma condição: se nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Por isso, uma das fundamentais coisas que um cristão, que uma criança temente a Deus pode fazer é honrar o pai e mãe, obedecer seus mandamentos, porque tudo que ele fala é verdade. Se a gente obedecer os mandamentos de Deus, nós vamos estar sendo amigos de Deus. Mas se a gente não obedecer, o próprio nome já diz, mandamentos. Se a gente não fizer os mandados daquele que nos criou, nós vamos estar sendo inimigos e não amigos. Por isso, vamos sempre tentar ser amigos de Deus, porque essa criança que Deus nos escolheu para ser, ele tem algum propósito na nossa vida. É tempo de ser criança, mas fazendo o propósito de Deus, o que Deus ele quer. Glória a Deus. Agora vamos aqui para Salmos 25, 4. Diz assim: mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde eu devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois eis o Deus que me salva. Em ti ponho a minha esperança todos os dias. A gente tem que pôr a esperança em Deus todos os dias. Quando a gente acordar, no nosso deitar, no nosso levantar. Porque Deus, ele é o único que pode nos ensinar a verdade. Por meio da Bíblia, por meio da palavra dele, nós vamos ser salvos. Por isso que ele mandou Jesus ao mundo. Porque disse: Jesus veio ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que está escrito aqui: mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo
ensinou aquilo que é certo e todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. Nós, como crianças, temente a Deus, que é no tempo que nós estamos, de ser uma criança temente a Deus, você acha que nós devemos andar pelo caminho que é certo? Tem dois caminhos, o caminho errado e o certo. Nós devemos andar pelo caminho de tudo aquilo que é certo. Se a gente passar aqui mais, ainda no livro de Salmos, mais pra frente, no Salmo 119, verso 105, diz assim: a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos. Se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, isso significa que a Bíblia, a palavra de Deus, é a única que pode nos salvar, a única palavra que nós podemos confiar. Lâmpada para meus pés, por onde nós andar, a palavra nos ensina o caminho certo. Luz para meus caminhos, isso o próprio nome já diz. Ela vai nos ensinar por onde, nós devemos andar, por onde nós, como crianças tementes a Deus, devemos andar, porque está no tempo de ser criança. Uma criança temente a Jesus tem que obedecer seus mandamentos, guarde seus mandamentos em nosso coração. Então, irmãos, se ela é lâmpada para nossos pés e luz para os meus caminhos, o que a gente pode duvidar da palavra do Senhor? Ela é a única que nós devemos se basear para ter a salvação, para ter a vida eterna, porque se foi o nosso próprio Criador, o nosso próprio Deus que criou ele, então ele é tipo um tutorial de como ser salvo. Então vamos abrir nossos olhos. Nós, como crianças tementes a Deus, vamos abrir nossos olhos e ler mais a Bíblia, se interessar pela palavra de Deus, porque é ela que nos salva. Se a gente tiver preguiça ou algo do tipo de ler a Bíblia, vamos, em todas as nossas orações, pedir força a Deus para que Ele nos continue nos dando força para se sustentar, porque eu sei, tem muitas tentações, tem muitas ciladas do inimigo que ele tenta fazer para afetar nossa vida. Ele tenta fazer para nos desviar daquilo que é certo e afetar nossa comunhão com Deus. Ele tenta de tudo. Mas nós, como crianças tementes a Jesus, temos que se fortalecer nos caminhos de Deus e não se deixar levar pelo pecado. Porque em Efésios diz que a gente foi criado para fazer boas obras e não para fazer más obras. Nós fomos criados para dar frutos e não ser árvores infrutíferas. Por isso que nós estamos aqui. Deus, Ele tem um propósito para a nossa vida. Assim como Ele está me usando aqui nessa tarde, Ele também quer usar você aí que é criança, Ele também quer te usar. Pois nós temos um grande futuro pela frente. Só que nós temos que resistir às tentações e às coisas que tentam nos induzir para as coisas erradas. Porque nós estamos aqui para fazer boas obras. Nós estamos aqui porque para no futuro sermos futuros pregadores da palavra do Senhor. Se a gente for aqui, lá para Provérbios, capítulo 3, a gente vai ver que diz assim: meu filho, não se esqueça das minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Aqui já diz tudo. Se a gente quer viver muitos anos com a vida cheia de paz, é só nós guardarmos o mandamento daquele que nos criou, que nos amou. Nós não merecemos estar aqui, se os irmãos não sabem. Nós crianças, ninguém merecia estar aqui, mas Deus, Ele nos amou de uma tal maneira que nós, o mínimo que nós devemos fazer é guardar os mandamentos dele em nosso coração. E Ele ainda dá um bônus, ainda dá uma vida boa e cheia de paz, igual está dizendo aqui: meu filho, se tu guardar os meus mandamentos em teu coração, sua vida será cheia de paz e você viverá muitos anos aqui na terra. Nós vamos viver muitos anos aqui na terra por um propósito: fazer a obra do Senhor, fazer a obra que Ele quer na nossa vida. Nós vamos ter uma vida boa, vamos, com uma condição: guardar os mandamentos do Senhor no nosso coração, deixá-los
ansiedades, por pensamentos, essas coisas. Mas nós nunca podemos deixar o Espírito Santo de lado. Devemos dar espaço, devemos dar lugar para ele entrar. Glória a Deus. Aqui, no Salmo 112, no verso 2, fala assim: os seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra, uma geração inteira de justos será abençoada. Mas tem uma condição. Muita gente lê aqui e acha: não, nós já vamos ser abençoados, nós somos filhos. Não, tem uma condição: guardar os mandamentos de Deus em nosso coração, não pecar mais. Nós não podemos continuar pecando. Eu sei que tem várias tentações, várias ciladas que o inimigo tenta fazer contra nós. Às vezes até testes do próprio Deus para ver se a gente desanima. Mas não devemos ser igual Jó. O inimigo tentou de todo jeito fazer ele se desviar dos caminhos do Senhor, mas ele resistiu. Ele não se deixou levar por qualquer coisa. Porque se Deus pode dar a vida a uma pessoa, ele também pode lhe tirar. Ele pode fazer o que ele quiser. Então não tem motivo de nós reclamar. Só de nós ter um fôlego de vida, nós não podemos reclamar, irmãos. Igual diz aqui: seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Mas aqui está dizendo: uma geração inteira de justos será abençoada. Isso quer dizer que nós podemos, por meio de nós, nossos filhos podem chegar até mil gerações. Nossa geração pode chegar até mil pessoas. Se nós seguirmos os ensinamentos de Deus, os seus conselhos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que vamos guardar os mandamentos de Deus no nosso coração, porque é tempo de ser criança. É tempo de ser criança. É tempo de ser uma criança temente a Deus. É tempo de ser uma criança que não peque. É tempo de ser uma criança que guarde os mandamentos de Deus em seu coração. Porque aqui na palavra dele fala: não faça o mal, amarás o teu próximo, honrai teu pai e tua mãe. Lembra-te do dia de sábado. Várias coisas semelhantes a essas estão nos mandamentos de Deus. Aqui no livro de Deuteronômio 28:4 diz assim: seus filhos e suas colheitas serão abençoados. Mas se a gente for para o 3, fala de várias coisas: cidades, campos, todas essas coisas que estão citadas, que estão sendo citadas aqui, nossos vão ser abençoados. Mas vamos ver o começo disso, a origem. Aqui, lá para o começo, diz assim: se vocês obedecerem tudo no Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que eu lhes dou, o Senhor Deus o colocará muito acima de todas as nações da terra. Se nós obedecermos os mandamentos de Deus que Ele passou para a nossa vida, nós vamos ser abençoados. Nossas colheitas, nossos rebanhos, tudo, nossos frutos, tudo que a gente tem vai ser abençoado. Se a gente consagrar a Deus, se a gente for uma pessoa limpa de coração, uma pessoa que ensine a verdade e que siga os mandamentos de Deus, viva conforme o que Deus ensina. Deus, Ele tem muitos planos para a nossa vida, mas depende de nós se esses planos que Deus tem vai acontecer. Depende de nós. Nós não vamos, nós como crianças não podemos se deixar levar. Às vezes nós pecamos, aí você pergunta: mas Samuel, você não peca não? Todo mundo peca. Na Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso. Se todos nós pecamos, mas nós temos o que a Bíblia diz, não é para a gente. A Bíblia diz para a gente tentar se fortalecer no Senhor, para a gente não pecar mais. Porque se a gente for parar para pensar, todo dia a gente faz uma coisa errada, todo dia a gente peca. Se a gente disser que a gente não peca, a gente já está pecando. Não tem ser humano que diga que não peca. Aqui na terra não. Aqui está dizendo: seus filhos e suas colheitas serão abençoados. Com uma condição: a gente parar de pecar,
Deus, Ele está querendo me usar. E Deus, Ele também quer te usar. Se você se desviar do caminho do Senhor, você ainda é criança. E não fazer o que Deus, Ele quer para você no futuro, você pode, talvez, deixar de passar a palavra do Senhor para milhões de pessoas. Às vezes por causa de uma pessoa desviada, várias outras também. Porque nós somos criados com um propósito para ser os futuros pregadores da palavra do Senhor. Se Deus, Ele te fez estar aqui nesta tarde, Ele quis dizer que Ele tem um propósito para a tua vida. O propósito que Ele tem de fazer você levar a palavra do Senhor para milhões e milhões de pessoas. Porque João, ele disse: pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar o Evangelho assim que descer para toda criatura. Porque nós estamos aqui nesta noite para pregar o Evangelho, exaltar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de adoração. Vamos deixar os pecados de lado. Vamos pregar o Evangelho para os nossos amigos, nossos colegas. Nós temos que pregar o Evangelho para que mais e mais pessoas conheçam a verdade. Porque o inimigo, ele não destrói a vida de só uma pessoa. Quando ele destrói a vida de uma pessoa, ele talvez esteja destruindo a vida de várias. Porque aquela pessoa que o inimigo desviou do caminho do Senhor poderia levar a palavra e fazer milhões de pessoas se converter por meio de um programa, por meio de uma pregação de uma igreja gigantesca, talvez. Eu não sei, mas Deus, você que está aqui, Deus, Ele quer te usar. Se você está aqui é porque Ele quer te usar. Você não pode se desviar dos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Uma das principais ciladas que o inimigo tenta nos desviar do caminho de Deus é a tecnologia. Como assim a tecnologia? Nos celulares. Agora eu vou dar um conselho para os pais e mães que estão aqui. Se você pega o celular, porque nos dias de hoje quase toda criança tem um celular. Mas se você pega o celular, bota na mão do seu filho, não olha o que ele está fazendo, não olha nada e acha que é só diversão, não, tem coisa por aí. Porque se a gente for examinar nos jogos, nos aplicativos que estão em alta nos dias de hoje, tem muitos perfis falsos e fingem de criança. Por quê? Para tentar manipular e iludir o seu filho. Tem muitas pessoas que fingem ser crianças e às vezes são adultos de 18 anos que ensinam, por exemplo, falar coisas erradas, palavrões, essas coisas. Eles tentam, essas pessoas tentam manipular a mente, tentam manipular a mente do seu filho. Então sempre vê. Aí você vai lá e me pergunta: Samuel, você não tem um celular não? Tenho, meu pai me deu um celular, mas ele sempre me monitora, vê o que eu estou fazendo e essas coisas. Porque até eu peço para ele me monitorar, porque muitas vezes tem algo de errado que eu poderia estar mexendo e eu não sei que é errado. Então os pais que estão aqui sempre vejam o que os seus filhos estão fazendo no celular. Também tem uma parte da Bíblia, eu esqueci qual é aqui, mas que diz que nenhum viciado que tem vício entra no reino dos céus. Então você ficar 2 horas, 1 hora no celular, tudo bem, mas você passar a maior parte do dia como se isso fosse obrigatório na sua vida, não está tudo bem. Por isso, monitore seus filhos, vejam o que eles estão fazendo e o tempo que eles passam no celular, para que no futuro você não venha se arrepender. Porque eu estou dizendo isso daqui nesta noite, nesta tarde, para que se você saiba
não dá mais problema. Porque se você não ensinar enquanto é tempo, o seu filho foi lá, cresceu, aí não dá mais para tirar isso do pensamento dele. Então vamos agir enquanto é tempo. Nós crianças devemos ser como? Vou dar 2 exemplos aqui da Bíblia que nós devemos ser: Samuel e Jonas. Samuel da Bíblia disse que Deus chamou ele 3 vezes. 3 vezes. Ele achava que era Eli, foi lá no quarto de Eli, perguntou: ei, por que você está me chamando? Ele disse: olha, essa voz já te chamou 3 vezes. Na quarta tu diz: eis-me aqui. Foi o que ele disse. E Deus, ele foi lá e atendeu ele. E ele foi um dos maiores profetas da Bíblia. Assim como ele usou Samuel, ele também quer te usar. Por isso, quem aqui está preparado para dizer: eis-me aqui, quando o Senhor quiser te usar? Quem aqui está preparado para dizer: eu estou aqui, Senhor, faz de mim o teu querer? É isso que nós devemos fazer. Nós não podemos, nós como os cristãos, não podemos desobedecer nossos pais e mães. Temos sempre que andar nos conselhos, no mandamento de Deus, guardar o que Deus ele fala, que é para nós fazer do nosso coração. Então, Jonas, o que Jonas ele também resolveu fazer? Jonas, no começo ele tentou. Na real, é um exemplo para nós não fazer igual ele, porque no começo ele tentou fugir de Deus. Deus ele foi lá, chamou ele. Jonas ele sabia que estava errando e ele do mesmo jeito: não quero saber não. Eu vou fugir porque essa cidade aí é inimiga do povo de Deus. Por isso mesmo, aquelas almas estavam perecendo. E Jonas estava com pensamento de quê? Pensamento de vingança. Ele não queria que aquelas almas conhecessem a Jesus. Mas Jonas, ele já tentou fugir do barco, já tentou fugir e ir para outra cidade, mas não. Quando Deus ele tem um propósito para a tua vida, é porque você não sai de jeito nenhum dessa terra sem fazer o propósito que Deus quer para a tua vida. Jonas, nem a morte parou ele, nem a morte. Por quê? Quando Deus quer uma coisa, nem a morte tenta, nem a morte consegue parar o propósito que Deus quer para aquela vida. O que aconteceu? Jonas, jogaram ele no mar e a tempestade se acalmou que estava tendo no navio. Quando todo mundo com certeza disse: Jonas estava morto. Não, Deus foi lá, mandou um peixe para engolir ele. E essa história que é muito comum por aí, as crianças já conhecem. E no final, ele fez o propósito que Deus queria na vida dele. Por isso, nós temos que ser igual, e nós temos que ser, pegar de exemplo os personagens da Bíblia que fizeram o propósito de Deus, que Deus queria na vida deles, e se resumir por eles. Porque nós somos criados, estamos aqui nessa terra para ser os futuros pregadores da palavra do Senhor, os futuros pregadores da palavra de Deus, e fazer com que várias, inumeráveis almas venham se converter na palavra do Senhor. Agora, para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a minha vida, sobre como aconteceu, assim, é um testemunho, porque na minha vida, para mim nascer assim, se os irmãos quisessem saber, nem era para mim estar aqui. Os médicos disseram para minha mãe: ele não vai nascer. Se ele nascer, ele vai nascer com uma parte, ele vai nascer defeituoso, sem um braço, sem uma perna, ele vai nascer com algum defeito. O mais normal de acontecer, não, na real ele nem vai nascer, ele não vai nascer, ele não é para ele estar aqui.
Meu pai, só que o voto foi diferente. Diferente não. Meu pai disse assim: Ô Senhor, se tu me der um filho varão que goste de andar comigo pelas igrejas, tocar, eu prometo que eu vou ensinar ele nos teus caminhos. O que ele está fazendo? Cumprir o voto que ele fez. Por isso, se você aí tem um milagre, está pedindo uma coisa muito, que você quer muito, continua pedindo, porque tem muita gente que já desiste no segundo dia. Mas o meu pai, ele passou 10 anos. Se Deus deu a recompensa que ele deu para o meu pai, ele também vai te dar a recompensa que você está precisando. Por isso, nós devemos sempre ser fiéis a Deus. Porque se não fosse Deus, eu não estava aqui. Eu não estava aqui falando. Ninguém nem sabia que era uma pessoa desse jeito. Ninguém nem saberia que era para eu existir. Por quê? Para quem não sabe, eu também nasci de 8 meses. O médico disse que mandou a minha mãe assinar um termo de responsabilidade para tirar a minha vida. Mas Deus não deixou. O inimigo tentou fazer de todo jeito para eu não nascer. Mas Deus, ele não deixou. Deus, ele não deixou isso acontecer. Ele fez com que eu nascesse e estivesse aqui para fazer o id dele. É assim que ele quer te usar. Ele quer te usar para pregar a palavra do Senhor. Por isso, nós que estamos aqui, eu vou dizer pela última vez, é tempo de ser criança. Mas uma criança temente a Deus e que guarde seus mandamentos. E assim chegar ao fim a mensagem que eu quis trazer aqui.